Olá, eu sou Alexandre Silva, do Serviço de Educação Permanente do Instituto de Ensino da Saúde e da Gestão. E esse é o PodESC, podcast pediátrico da Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil. Semanalmente, iremos abordar temas sobre assistência pediátrica e gestão hospitalar, sempre trazendo convidados especialistas na área. No mês de junho, os temas serão vinculados com a nossa situação atual, a pandemia pela qual estamos passando. Neste podcast, falaremos sobre a liderança consciente, a forma mais rápida e duradoura de vencer crises, com o nosso convidado Leandro Cristo, que é mentor de líderes, terapeuta, hipnoterapeuta, Master Practitioner em PNL, Master Coach, escritor e palestrante. Leandro, é uma honra ter você aqui conosco. Como é que você está? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, tudo bem? É uma honra toda para mim também. Sempre é fantástico e prazeroso compartilhar um pouco do nosso entendimento, né? Da nossa jornada. E compartilhar conhecimento é uma forma também de contribuir, né, com o nosso próprio aprendizado e com o outro. Porque ao mesmo tempo que a gente compartilha conhecimento, a gente também aprende e constrói com o outro. Então, obrigado, Alexandre, pelo convite. Exatamente, Leandro. É isso aí. Estamos vivendo tempos difíceis, né, de muita adaptação, reflexão e transformação, onde a liderança assume um papel essencial. A aceitação do inevitável, por um lado, e ações rápidas e conscientes, por outro. Contudo, é importante perceber que estamos diante de uma oportunidade única de repensarmos as nossas relações. Então, Leandro, nesse sentido, como é que os líderes eles podem manter de forma constante a motivação, considerando a atual situação que estamos vivendo, tendo que lidar com o distanciamento, que gera já uma desmotivação natural? Ótima pergunta. Eu acho que o primeiro passo é a gente se tornar um líder consciente, principalmente consciente do mundo que a gente está habitando. Então, a gente pode compreender e passar a refletir que o mundo que a gente vive, principalmente hoje, no século XXI, é um mundo de constante mudança. Há 3 meses atrás, estava tudo tranquilo para quem estava trabalhando fisicamente, presencialmente, só que hoje já é uma realidade totalmente diferente. Pessoas tiveram que se adaptar ao mundo virtual, empresas tiveram que se adaptar. E a consciência de que sempre estamos em constante mudança faz com que a gente se prepare mentalmente, emocionalmente, também para esses momentos de mudança. E também como líder, sendo consciente desse cenário que a gente pode chamar de VUCA, né? O cenário VUCA, esse termo ele foi atribuído na Guerra Fria para definir um cenário de constante mudança, um cenário de incerteza, ambiguidade e complexidade, porque essa constante mudança faz com que surja também incertezas, indecisões, porque é o tempo inteiro mudando. Hoje o certo é assim, amanhã é dito que o certo é de outra forma. Isso vai gerando um pouco de insegurança em algumas pessoas. Isso vai aumentando a complexidade para quem está liderando, porque ele tem que lidar com pessoas inseguras, pessoas que estão truculentas, pessoas que precisam de acolhimento também, de uma certa forma. Então, o primeiro passo é você se tornar um líder consciente e principalmente consciente de que você vive em um cenário de mudança constante. Assim você consegue se alinhar, se preparar mentalmente e emocionalmente e também acolher as pessoas dentro de suas tempestades, né? E não entrar nessas tempestades. E também alinhar e conscientizar esses liderados e todos que precisam da sua liderança, alinhar sobre esse mundo que está em constante movimento. E aí as pessoas também ficam preparadas para isso e buscam a sua
preparação mental, a sua preparação emocional e passam a lidar melhor com essa situação e performar e viver de uma forma mais plena, mais presente, mais segura, mais assertiva e decisiva. Perfeito, Leandro. Essa sua fala me faz entender a importância das conexões e o desafio de estabelecer isso nesse momento de distanciamento. Então, pensando nessa forma, nessa conexão, de entendendo que os desafios eles são inúmeros, né? Na questão da liderança. Então, qual a importância dessa comunicação assertiva para manter uma boa conexão e evitar a procrastinação nessa fase de home office? Bacana, bacana. Quando você fala sobre comunicação afetiva, eu logo me lembro de um dos métodos que eu mais desenvolvo em meu trabalho, que é a programação neurolinguística, né? A programação neurolinguística é um estudo que faz a gente compreender melhor a nossa mente, como a gente interpreta o mundo interno e externo e dentro da nossa mente, e como isso pode impactar no nosso comportamento, nos nossos resultados. Assim como a gente pode se ver, perceber nossas atitudes, perceber o que nos causa medo, nos causa ansiedade, assim como a gente pode também prestar atenção em nós mesmos, quando a gente passa a ter essa atenção primeiro com a gente, conseguimos também olhar essa mesma condição, esse mesmo processo no outro. Então, eu acho que, primeiramente, para você desenvolver uma comunicação assertiva com outras pessoas, primeiro começa de dentro para fora, começa com você. Quando você está se comunicando assertivamente e com você mesmo, quer se comunicar assertivamente com você mesmo. É você compreender o que é que te deixa com medo, compreender o que é que alimenta a sua motivação, compreender quais são suas razões para acordar todos os dias, e aí perceber isso dentro de você. E quando você percebe isso, naturalmente você consegue também observar isso no outro. E você se torna uma pessoa mais preparada para se comunicar e compreender a melhor forma de se conectar com o outro. Por exemplo, eu nem sempre tive a disposição, nem sempre tive a coragem de falar em público. Nem sempre foi assim, né? Hoje eu faço palestras para milhares de pessoas, mas a minha adolescência não era assim. Eu era uma pessoa muito envergonhada, enfim. Eu passei por essa experiência de frustração em falar em alguns momentos, de medo para falar. Então, senti isso dentro de mim. Eu percebi que eu precisava melhorar. Eu percebi os pensamentos que faziam com que eu ficasse com medo. Só que hoje eu estou numa realidade diferente, porque naquele momento que eu vivenciei isso, eu tive que tomar uma decisão a favor dos meus objetivos e sonhos. Eu decidi que eu tinha que realizar os meus sonhos e objetivos e eu teria que mudar isso, criar uma nova estratégia para superar isso, sobrepor essa condição. E superei. E, e hoje eu passo a compreender melhor as pessoas, por exemplo, que passam por esse tipo de situação, de ter medo em falar em público. Então, eu crio a condição muito favorável, uma condição favorável para se comunicar com essas pessoas, porque eu começo a perceber no olhar, na expressão, começo a perceber a forma que eu falo, e, eu posso compreender que cobrar demais, comparar, por exemplo, as pessoas, fazer comparações, cobrar demais pode deixar ela mais medrosa, mais introspectiva, e isso criar uma interferência na minha comunicação com a outra pessoa.
Então, a comunicação assertiva, ela começa primeiramente de dentro para fora. Começa com você. E depois você começa a acertar com o outro. Porque você passou pela experiência e começa a compreender que, de repente, se comunicar com o outro é melhor falando com um tom mais leve, é melhor gesticulando de uma maneira mais leve, é melhor gesticulando de acordo à gesticulação da outra, né? Então, a PNL ajuda a gente a compreender um pouco o nosso mundo, a forma que a gente organiza a nossa mente, os nossos pensamentos, o que provoca essa mudança de estado fisiológico, né? Porque o nosso pensamento, ele faz com que a gente mude a nossa expressão facial, mude nossa forma de se comportar. Se eu penso que eu não posso fazer algo, se eu penso que eu sou uma pessoa limitada, eu passo a expressar isso de forma corporal, com o ombro caído, com a cabeça baixa, olhando para baixo, né, direcionada para baixo, com o olhar para baixo, uma pessoa desanimada, desmotivada. Eu comunico isso para o mundo na forma corporal, na forma corpórea. Então, a PNL faz a gente compreender. Exatamente isso, Leandro. Perfeito. Nós sabemos que a PNL é uma ferramenta fantástica, pois ela traz o estudo da excelência humana e faz com que a gente se impulsione para o desenvolvimento, né, para acessar os recursos que possuímos de forma interna, que muitas vezes a gente não tem esse acesso. Então, os estudos, as pesquisas mostram que liderança não é algo inato, mas sim um conjunto de habilidades e comportamentais que podem ser aprendidas e desenvolvidas. E nessa perspectiva da liderança consciente, quais as formas mais rápidas e duradouras para vencermos essas crises? A liderança consciente, como você mesmo falou aí, através do uso da PNL, né, a gente se torna consciente também, faz com que a gente compreenda que o nosso comportamento, ele influencia o todo, né? O nosso comportamento, ele pode impactar positivamente ou negativamente um ambiente. E o líder é aquele que é seguido pelas pessoas porque as pessoas confiam na direção que ele está trazendo, que ele está apontando. Então, as pessoas confiam no líder. E isso é algo natural. Se você for olhar o nosso contexto histórico, por exemplo, os nômades que não têm um lugar fixo, né, que mudam o tempo inteiro, e andam em grupos, né, eles selecionam pessoas de acordo às suas necessidades. Por exemplo, isso já é de muito tempo atrás, né? Quando eu necessitava de sobreviver com alimentos, como frutas e outras coisas mais, eu me associava e me aproximava de um bom caçador. Quando eu queria, de repente, suprir a minha necessidade de acolhimento, eu me aproximaria de quem? Daquele que tinha mais afetividade, que era mais atencioso. Então, de forma natural, a gente vai escolhendo as pessoas. De forma natural, é uma seleção natural, faz parte da evolução humana. Então, a liderança faz parte do processo de evolução humana. E a liderança ela está implícita em qualquer ambiente, porque quando você não lidera um negócio ou uma empresa, você está, no mínimo, liderando a si mesmo. E quando você percebe que o que você faz, o que você fala, causa impacto nas pessoas que estão à sua volta, você tem a consciência de que você tem que pensar, analisar antes de falar algo. Você tem a consciência de que você tem que analisar e projetar o seu comportamento em pró e a favor do todo, do coletivo. Então, a liderança consciente faz com que a gente lide melhor, sim,
nos momentos de crise, porque nesse momento de crise tem pessoas que estão maduras emocionalmente e mentalmente, mas tem pessoas ao mesmo tempo que precisam de um acolhimento, que precisam de uma direção. É nesse momento que a liderança, que o papel do líder é fundamental para trazer, mediante a um caos, uma transformação positiva na vida de pessoas, na colaboração com o nosso planeta. Muito bom, Leandro. Muito bom essa sua abordagem, porque em momentos de crises, as mudanças de paradigmas, elas se fazem necessárias. E até pensando na perspectiva de dica mesmo para esses líderes, esses gestores, essas ferramentas que podemos acessar, o que você acha dessas contribuições para os resultados dessa liderança? Quais são as ferramentas que podem ajudar esse líder que hoje tem que viver com o desafio de trazer resultados, motivar a equipe, reter talento, sabe, trabalhar com metas, com planos, evitar a procrastinação? Me diz aí, Leandro. Bom, as ferramentas, elas estão acessíveis de forma muito fácil para todos, porque hoje a tecnologia, a internet, ela vem facilitado bastante. E nesse momento de quarentena, grandes profissionais da área de desenvolvimento humano têm se disponibilizado voluntariamente para fornecer, para orientar a respeito de técnicas, de métodos, formas de se tornar uma pessoa mais presente, mais consciente, mais preparada mentalmente e emocionalmente. Então, esse é um momento também da gente aproveitar esse embalo, aproveitar tudo que está acontecendo. Pois em meio ao desconhecido, a gente também descobre os nossos principais talentos, a gente pode descobrir o que nos move, a gente pode descobrir o nosso dom. Porque, querendo ou não, uma crise, né, como é vista para algumas pessoas, ela pode criar um desconforto. E o desconforto, para muitas pessoas, é uma forma de impulsionar, é uma forma de tirar da zona de conforto. Então, tem muita gente aí que está numa zona de conforto, numa zona de conhecimento, e que não tem buscado a evolução, não tem buscado novas informações, estão equiparadas com modelos antigos, com crenças antigas, padrões antigos, velhos comportamentos, e que precisam desse empurrãozinho. Então, a gente pode ser empurrado para a evolução, né? Porque esse processo evolucionário é para todos, né? A nossa vida, a gente nasce para evoluir como seres. Estamos aqui para evoluir. Ou você evolui através da crise, ou você evolui de forma consciente, né? Eu acredito que a forma ideal é a forma consciente. Então, o líder hoje tem essas ferramentas acessíveis na internet. E, inclusive, ele pode começar do básico, do mais simples, que é acessar a ele mesmo. Uma meditação já pode facilitar, por exemplo. Eu falei da PNL, que são estudos, né, voltado para a excelência do ser humano, voltado para o entendimento do comportamento e da mente, para nos levar para um resultado melhor. Mas tem outros tipos de métodos mais simples, como a meditação, que é você parar em um momento, num quarto, numa sala, num lugar tranquilo, fechar os olhos, respirar profundamente, contar de 1 até 5 a cada respiro profundo, soltar levemente e esvaziar a mente, né? Quando você respira profundamente, você já consegue sentir um alívio na sua mente, né? Você oxigena o seu cérebro, então isso te deixa aliviado, no estado de relaxamento profundo. E o relaxamento profundo te deixa mais tranquilo, menos ansioso, diminui o volume, o fluxo de pensamento, e é nesse momento que você desenvolve o estado de presença, perceber a si mesmo, perceber qual é a emoção que você está sentindo nesse momento, o que você pode se perguntar, o que eu posso aprender com o dia de hoje, né? E aí você sai do piloto automático, porque o piloto automático é andar no instintivo, né? Sobrevivência, acordar, escovar os dentes,
trabalhar, não se perguntar por que fez, o que fez, não se perguntar o que levou ao conflito. Isso é viver no automático. E quando a gente para, respira, medita e se questiona o que pode aprender, a gente promove a nossa evolução e expande a nossa consciência, se nos tornamos mais conscientes, porque a gente simplesmente aprende uma nova forma de atuar ou aprende o que a gente não deve repetir. Muito bom mesmo, Leandro. E eu acredito que o mundo precisa de terapeutas, como Osho já disse, e a gente fica muito feliz com a sua contribuição, a sua participação no nosso podcast. Sem dúvidas, os nossos líderes serão agraciados com o seu conhecimento. Isso vai impulsionar a gente a olhar com outros olhos para fortalecer essa ideia do avançar. Claro que a incerteza do futuro traz medos, né? Mas o medo ele não pode ser inimigo, né? O medo ele pode ser amigo, ele pode nos trazer uma mensagem de alerta, de preparo, para que a gente se prepare em busca desse futuro. E com uma equipe bem alinhada, com um líder bem orientado, sem dúvidas, essa resposta ela virá. Para a gente concluir esse nosso podcast, gostaria que você deixasse uma frase, uma reflexão, para a gente fechar com chave de ouro. Ok. Eu também agradeço aí a sua iniciativa, a iniciativa de vocês, né, em pró à solidariedade, em pró ao momento que a gente está vivenciando, que é de mudança, de desafio, né? Então, fazer esse trabalho onde a gente pode doar conhecimento, né? A gente pode ajudar ao mesmo tempo ao próximo, é fantástico, é uma iniciativa fantástica, vocês estão de parabéns. Uma frase de reflexão pode ser a seguinte: se você está querendo resultados diferentes, faça, realize, se comporte e busque coisas diferentes. Se você está se mantendo e se equiparando à mesma linha de pensamento, todos os dias você vai se comportar da mesma forma e comprovar o que você já sabe. Se você quer mudança, busque pessoas referentes no que você quer alcançar. Busque a leitura, participe de eventos que possam fazer você promover novos pensamentos. São os novos pensamentos que podem nos trazer um novo olhar. E com um novo olhar a gente pode se comportar de uma forma diferente. E se comportando de uma forma diferente, a gente promove de forma natural novos resultados, novos momentos. Podemos promover mais prazer, mais estado de prazer. Então, essa é a minha mensagem. Maravilha, Leandro. Maravilha. Muito obrigado mesmo. Isso tem tudo a ver com a nossa razão e nosso propósito enquanto Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, porque a nossa contribuição, a nossa missão é entender que precisamos contribuir com o desenvolvimento humano através de ações de mobilização social, prevenção, assistência, reabilitação, ensino e pesquisa com atenção à saúde da mãe e da criança. E a gente precisa desse olhar para o outro, desse olhar de cuidado. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Essas ações elas são extremamente necessárias para que haja um equilíbrio na nossa humanidade, né? Então, as pessoas conscientes, elas passam a adotar ações e posicionamentos como esse. Ser um líder consciente é ter consciência do seu papel, da importância do seu papel no mundo, e é o que vocês estão fazendo muito bem. Parabéns para vocês também. Obrigado. Esse foi o PodESG, Podcast Pediátrico da Liga Álvaro Bahia.